Meditações para a Quaresma. Santo Tomás de Aquino. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. A meditação de hoje é essa. A paixão de Cristo é um remédio contra o pecado. Segunda-feira da Paixão. Encontramos na paixão de Cristo um remédio contra todos os males nos quais incorremos através do pecado. E esses males são 5. Primeiro, nós nos tornamos impuros. Quando um homem comete um pecado, ele suja a sua alma, pois assim como a virtude é a beleza da alma, o pecado é uma mancha na alma. De onde vem Israel? De onde vem que te encontras em terra inimiga? Que definhas em solo estranho? Passas por imundo qual cadáver? Livro de Baruque, capítulo 3, versículo 10. Palavra do Senhor, graças a Deus. A paixão, caríssimos, de Cristo remove essa mancha, pois Cristo, por sua paixão, fez do jorrar de seu sangue um banho no qual ele pudesse lavar os pecadores. A alma é lavada com o sangue de Cristo no batismo, porque é do sangue de Cristo que o sacramento tira o seu poder de dar nova vida. Quando, portanto, alguém é batizado e mancha a si mesmo novamente pelo pecado, ele insulta a Cristo, peca mais gravemente do que antes. Irmãos, o segundo, nós ofendemos a Deus. Com o homem que só pensa com a carne, ama aquilo que é belo para a carne. Assim Deus ama a beleza espiritual, a beleza da alma. Quando a beleza da alma é definhada pelo pecado, Deus se ofende e sustenta seu ofensor com aversão. Mas a paixão de Cristo afasta esse seu ódio, porque faz o que nenhum homem poderia fazer. Isto é, a plena reparação do pecado a Deus. O amor e a obediência do Cristo foram maiores do que o pecado e a rebelião de Adão. Terceira, nós enfraquecemos. O homem crê que uma vez que cometeu um pecado, será capaz de se abster do pecado no futuro. A experiência mostra, caríssimos, bem o contrário. O efeito do primeiro pecado é enfraquecer o pecador e torná-lo ainda mais inclinado ao pecado. O pecado domina o homem mais e mais, e o homem por si só, forte quanto for, coloca-se em um tal estado do qual ele não é capaz de sair. Como um homem que tenha se atirado num poço, ali ele deve permanecer, a não ser que seja resgatado por algum poder divino. Depois do pecado de Adão, portanto, numa só natureza humana, foi enfraquecida, perdeu sua perfeição e os homens tornaram-se mais inclinados a pecar. Mas Cristo, irmãos, ainda que não tenha definitivamente posto um fim a essa fraqueza, no entanto diminuiu enormemente. O homem é tão fortificado pela paixão de Cristo e o efeito do pecado de Adão é tão diminuído que ele não é mais dominado por ela, ajudado pela graça de Deus dada a ele nos sacramentos. Cristo, caríssimos, havia muito pouco que viviam sem pecado mortal, mas desde a paixão muitos viveram e vivem sem cometê-lo. Quarto, a sujeição, a punição merecida pelo pecado. Isto a justiça de Deus pedia, ou seja, que por cada pecado o pecador fosse punido, variando sua pena de acordo com o pecado. Por isso, já que o pecado mortal é infinitamente perverso, considerando que é um pecado contra aquilo que é infinitamente bom,
Deus, cujos mandamentos o pecado despreza a punição devida ao pecado mortal, que também é infinita. Mas por sua paixão, Cristo afastou-se de nós essa punição, pois ele suportou por conta própria, carregou os nossos pecados, a punição devida a nós por nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, tão grande foram o poder e o valor da paixão de Cristo, que ela foi suficiente para expiar todos os pecados de todo o mundo, embora não possam ser contados aos milhões. Essa é a razão pela qual o batismo liberta os batizados de todos os seus pecados, e o sacerdote pode perdoar pecados. É por causa disso que o homem que conforma mais e mais a sua vida à paixão de Cristo e se faz como Cristo em sua paixão, alcança um perdão ainda mais completo, a graça ainda maiores. Caríssimos irmãos em Cristo, e o quinto, o banimento do reino de Deus. Aquele que ofende ao rei são mandados para o exílio. Assim também o homem foi expulso do paraíso. Adão, tendo pecado, foi lançado para fora imediatamente, e os portões se fecharam por trás dele. Mas por sua paixão, Cristo abriu esses portões e chamou de volta do exílio esses exilados. Assim como o lado de Cristo se abriu pela lança do soldado, os portões do paraíso, caríssimo, se abriram aos homens, se abriram a nós. E assim que o sangue de Cristo jorrou, a mancha foi lavada. Deus foi aplacado, nossa fraqueza foi removida, as reparações pelos nossos pecados foram feitas e os exilados foram reconduzidos. Assim foi que Cristo disse imediatamente ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma coisa dessas, irmão, jamais foi dita a nenhum outro homem, nem a Adão, nem a Abraão, nem mesmo a Davi. Mas hoje, o dia no qual o portão é aberto, o ladrão não faz senão pedir e logo encontra. Temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, em virtude do sangue de Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, vamos entrar pela porta estreita, onde está aberto pelo lado de Cristo, por onde foi aberto pelo seu sangue. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma ótima noite. E uma excelente madrugada. Que Deus abençoe a todos. Só por ti, Jesus.